Quando alguém fala em soberania da Venezuela, a primeira pergunta honesta é simples. Soberania de quem? Nos últimos dias, o mundo assistiu a uma operação conduzida pelos Estados Unidos que terminou no dia 3 com a captura de um agente central do regime venezuelano. Não apenas isso, um agente do Foro de São Paulo, uma organização criminosa que, se você ainda não conhece, vale a pena pesquisar. Bom, uma missão rápida, cirúrgica, bem sucedida e imediatamente, como num reflexo automático, parte da esquerda latino-americana, dos analistas de Twitter, gritaram: mas e a soberania? Mas essa indignação seletiva precisa ser desmontada com fatos. A Venezuela não perdeu a soberania ontem, ela perdeu há anos. Perdeu quando o poder deixou de emanar do povo e passou a ser mantido pela força, pela fraude e pela fome. Perdeu quando eleições deixaram de ser instrumento democrático e viraram encenação. Perdeu quando tribunais foram aparelhados, a imprensa foi calada, opositores passaram a ser presos, exilados e até mesmo mortos. Hoje, mais de 8 milhões de venezuelanos fugiram do próprio país, não por causa de sanções, não por causa de imperialismo. Fugiram porque não havia comida, não havia remédio, segurança ou liberdade. Quando um povo abandona a sua terra, não é por discurso ideológico, eles fogem por causa da realidade. E onde estavam os defensores da soberania quando tudo isso acontecia? Silêncio. Soberania para essa narrativa não é sobre o povo, é sobre o regime. É sobre manter no poder um grupo que sequestrou o Estado e passou a usar os recursos do país não para seu povo, mas para sustentar alianças ideológicas mundo afora. Irã, Rússia, China, Cuba, entre outros países. A Venezuela é dona de uma das maiores reservas de petróleo do planeta. Era para ser um país próspero, já foi a terceira maior economia mundial. Era para ter saúde, educação, infraestrutura, mas o petróleo virou moeda política. Em vez de gerar dignidade interna, financiou ditaduras, sustentou regimes autoritários e irrigou projetos ideológicos fora de suas fronteiras. Isso não é soberania, isso é expoliação estatal. Quando o governo usa a riqueza nacional para se perpetuar no poder e fortalecer ditaduras irmãs, ele não representa a nação, ele a sequestra. E aqui está a grande hipocrisia que nós vemos hoje por aqui nas redes sociais. Os mesmos que não disseram uma palavra sobre presos políticos, sobre tortura, sobre censura, sobre crianças morrendo por falta de medicamentos, agora se dizem defensores da legalidade internacional, do multilateralismo, não defendem direitos humanos, eles pensam só na ideologia. A pergunta correta não é se a operação americana feriu a soberania da Venezuela. A pergunta é outra. Que soberania restava para ser violada na Venezuela? Porque soberania real não é um carimbo diplomático, é a capacidade de um povo decidir o seu destino, viver com dignidade, falar sem medo, escolher os seus governantes de verdade. Há quem diga que qualquer ação externa é ilegítima por princípio, mas essa postura, quando aplicada a regimes ditatoriais que exterminam a própria população, não é prudência moral, é cumplicidade política. A história é clara. Toda vez que o mundo fechou os olhos para ditaduras em nome de uma falsa estabilidade, o resultado foi mais morte, foi mais pobreza, foi mais sofrimento. A neutralidade diante da tirania nunca foi neutra, sempre favoreceu o opressor. Defender a Venezuela hoje não é defender um regime, é defender o povo venezuelano que foi abandonado por anos pelos mesmos, que agora gritam palavras bonitas nas redes sociais. A verdadeira soberania começa quando o povo volta a ser sujeito da sua própria história, da sua história. E isso a Venezuela ainda não tem. Portanto, antes de repetir slogans sobre soberania, é preciso ter coragem para encarar a verdade. Um país que aprisiona o seu povo, dilapida suas riquezas e exporta miséria não é soberano, é um território ocupado por uma elite que teme a liberdade. E a história sempre cobra seu preço.